versículo de número 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos de 1 até o versículo 12. Achou? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Acho que eu inverti aqui a ordem, né? Eu vou repetir o versículo final. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu te peço, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, por favor. Eu não sei a faixa etária dos irmãos aqui presentes, assim, como na certeza, né? Eu não tenho como calcular isso, porém, eu vou arriscar dizendo que temos aqui pessoas de 16 até 101 anos, que é o caso do diácono Elias. É uma faixa etária relativa, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, que nós nunca vivemos um tempo tão difícil como estamos vivendo. Não tem como mensurar isso. O próprio Jesus falou que por causa do aumento da iniquidade ou do pecado, o amor de muitos esfriaria. Normalmente nós pensamos que esse amor se refere somente a nós religiosos. Quando lemos esse texto, imaginamos que Jesus estava se dirigindo somente aos crentes e dizendo: olha, quando vocês notarem que a igreja não tem mais paixão pela minha obra, é um sinal, né, por causa da iniquidade. Todavia Jesus está falando isso com relação ao mundo. Ele está dizendo que conforme o pecado iria aumentar, ou aumentou nesse mundo, conforme a esse volume, essa potencialização da iniquidade, o amor da humanidade está sendo tirado. Eu digo que isso é um fato. Nunca se houve, nunca se viveu um tempo de tamanha falta de sensibilidade. Um tempo, uma época em que não se há mais aquela empatia, aquilo pregado pelo próprio apóstolo Paulo, quando diz assim: chorai com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Viver, se emocionar com o outro é muito difícil. Sinceramente, uma frase foi criada alguns anos atrás e muito usada no Rio de Janeiro, baseada nos confrontos policiais, né, de polícia e bandido. Quando um era alvejado, o que alvejava falava assim: é melhor a mãe dele chorar do que a minha. O que isso significa? Que o que importa não é ele, mas sou eu. Que eu vença,
que eu seja o melhor, que eu tenha vitória. Eu não sei se está muito alto o som para você aí, tá? Se puder baixar um pouquinho o retorno para mim, eu agradeço. Eu já não gosto muito da minha voz. Você gosta da sua voz? Ainda muito alta assim, tribula. Pois bem, então o que acontece? Jesus está mostrando desse tempo que estamos vivendo, um tempo de falta de amor, e nós começamos então a perguntar, mas por quê? Por que hoje nós somos sacudidos, né, por essa falta de amizade, de companheirismo, de solidariedade? O que está havendo com a humanidade? A resposta é muito simples, é porque hoje nós vivemos uma época onde o homem é o centro. Vivemos uma época em que o homem a si mesmo é cultuado e a si mesmo se cultua. Na verdade, o que importa hoje para a humanidade, e não fique pensando você que você escapa disso, somos nós mesmos, os nossos princípios, os nossos projetos. E, desculpa a expressão, que se exploda o restante do mundo. A ideia é essa, por quê? Porque nós vivemos hoje uma época em que a palavra humilhar, que é um verbo bíblico, que é uma palavra forte na Bíblia Sagrada, que persiste e insiste desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tem sido trocada pela palavra exaltar. Ninguém hoje quer mais falar assim, olha, eu vou me humilhar perante ti, não, o Senhor vai me exaltar. A exaltação que era dada a Deus, hoje ela se dirige a nós, como se Deus fosse obrigado a nos exaltar, como se Deus fosse obrigado a nos levantar. E você há de concordar comigo que não são poucas as pessoas que de uma forma irresponsável, sem nos conhecer, sem saber nosso problema, sem saber nossa vida, sem saber a nossa ética cristã, o nosso comportamento, chegam para a gente e falam assim, não se preocupe, Deus vai te exaltar. Não quer saber se a situação da pessoa nesse momento é por causa de um delito dela, é por causa de uma falha, é por causa de um pecado. Não, Deus vai te exaltar. E essa palavra, ela tornou-se tão comum. E sinceramente, eu me sinto assim, por muitas vezes, um mau pastor. Porque eu não tenho essa fraqueza em fazer com que você saia daqui toda noite pensando que você é o que você não é. Eu não tenho essa fraqueza de trazer para você uma palavra que você veio buscar. Não, eu vim sair daqui hoje dizendo que Deus vai me exaltar, eu vim aqui para ouvir isso. Não, Deus hoje nos reuniu aqui para nos dizer que nós precisamos nos humilhar. Amém? Pastor, que palavra é esta? É esta a palavra. É esta a forma da palavra. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Há uma grande diferença, irmãos, entre ser humilhado e se humilhar. Ser humilhado, é claro que foge ao nosso controle. Existem pessoas que são humilhadas por uma questão racial. Existem outras que são humilhadas por uma questão social, né? Pessoas que têm pouco recurso, pessoas que têm pouco dinheiro, as outras que pensam que o têm, porque essa sensação de posse é uma sensação somente filosófica, na verdade ninguém é dono de nada. Que isso, pastor? Não, eu tenho uma escritura, tá? E aí? Não, eu tenho uma roupa, tá bom, e aí? E quando você esticar os pés? Para onde vai tudo isso? Mas aquelas pessoas, às vezes, que têm essa sensação de posse, começam então a humilhar. A humilhação, ela não é facultativa a nós mesmos. É um momento, uma ação que nós sofremos por alguém. A humilhação. Não é essa humilhação que Jesus fala. Jesus fala não de sermos humilhados, mas de nós nos humilharmos. E ser humilhado é muito mais simples do que nos humilhar. Sabia disso? Porque ser humilhado é só você ser cara de pau. Quem aqui já foi numa festa de penetra? Não, meu irmão, só eu que tenho pecado assim? Você nunca entrou numa festa assim, na carona de alguém? Não, cuidado, você pode ser humilhado. Imagina alguém chegar para você, você foi convidado? Né? A humilhação, ela é provocada por alguém, e ser humilhado é muito simples. Você pode, às vezes, falar algo, ou chegar no lugar, como Jesus fala, quando vocês chegarem numa reunião, ó, Jesus falando, sentem-se atrás, mesmo que convidados forem, porque é melhor você ser chamado, vem para frente, do que alguém falar para você, aqui está reservado, senta lá atrás.
Normalmente quem é humilhado são aquelas pessoas que se sentem o máximo. Eu me lembro de situações em igreja que estava, que nós reservávamos o banco assim por uma ocasião específica, de festa, reservado, as pessoas tiravam aquela fita, aquele papel de reserva e sentavam, ainda falavam assim, não, eu tenho direito. Olha, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Lembro-me quando estava no estacionamento da igreja, irmãos, estacionamento de igreja não é de Deus. Que isso, pastor? Não é. O pessoal é muito revoltado. Estou lá no estacionamento, aí chega um moço, aí eu lá, né, com essa minha postura delicada, educado. Eu não sou educado, não sou, irmãos. Aí cheguei, olha pessoal, ô, irmão, por favor, põe o carrinho aqui. O moço deu uma acelerada, quase levou meu braço. Acelerou, botou o carro lá do outro lado, eu fui atrás dele. Meu irmão, tem como o senhor botar lá, porque nós estamos preenchendo as vagas, né? Paulatinamente, eu coloco onde eu quero. Aí eu olhei para ele assim, você sabe quem está falando? Eu falei, Deus me livre, não quero nem saber. Aí o que eu fiz? Recorri a um pastor. O pastor foi lá no irmão, pega o seu carro e põe lá atrás. Foi humilhado. Não foi? Por quê? Porque ele pediu. Agora, se humilhar é diferente. Se humilhar é quando você se prontifica. É quando você busca. E agora você vai ver por que é difícil. Porque se humilhar, irmão, nós temos que reconhecer algumas coisas. Primeiro, reconhecer que não somos superiores. Isso é difícil. Reconhecer que todo mundo é igual é muito difícil. Reconhecer que quem está com você é o seu semelhante. O que significa semelhante? Aquele que se assemelha, aquele que é igualitário, aquele que está no mesmo pé de igualdade. Por isso Jesus falou assim, amai o vosso semelhante. Isso é muito difícil. Nós às vezes nos achamos superiores por um cargo. Nós às vezes nos achamos superiores por um pequeno conhecimento, por uma questão social. Aí não, mas se humilhar é reconhecer que não somos superiores a ninguém. Ninguém. Por exemplo aqui, desde o último, quando falo último, me refiro a uma questão geográfica, né? Não de posicionamento. Desde o último até o primeiro, que no caso aqui sou eu que estou falando com você. Repito, numa questão geográfica, todos são iguais. Você consegue ver isso? Consegue entender isso? Todos. Não, mas sinceramente eu estou na igreja há 15 anos, eu sou superior. Não é. Não, mas eu conheço a Bíblia toda, não é. Eu sou professor da escola bíblica, não é. Se humilhar é reconhecer que não somos superiores. Isso é muito tribulado. E eu não estou me referindo ao mundo secular, eu estou me referindo ao comportamento dentro da própria igreja. Não somos superiores a ninguém. Na verdade, nós somos dependentes do semelhante. A pessoa que está do seu lado pode ser a pessoa, aos seus olhos, a mais fraca possível, mas você depende dela. Não temos aqui ninguém maior, nem menor, melhor, nem pior. Somos todos iguais. O maior milagre da igreja é isso, sabe? É nos tornar iguais. Aqui dentro não tem pedreiro, aqui dentro não tem comerciante, aqui dentro não tem empresário, aqui não tem filósofo, aqui não tem uma pessoa que não tem conhecimento, aqui somos todos iguais, todos. Aqui não tem quem é o cargo, quem é o bispo, quem não é bispo, aqui não tem isso. Não, a bênção de Deus é derramada sobre nós pela sua graça abundante. Independente de qualquer coisa, somos todos iguais. E Jesus, eu vou dar para você esse exercício. A Bíblia fala que nós devemos olhar as pessoas não somente como iguais, ela vai mais profundo, mas como superiores a vós mesmos. Olhar para alguém como superior a nós. Você já falou para alguém assim, quem é você para falar isso comigo? Nunca. Gente, eu estou na igreja de santo. Né? Você nunca falou isso para alguém, quem é você? Aleluia. Ainda dá um aleluia para espiritualizar. Quem é você, sua besta quadrada? Quem é? Aí a Bíblia fala assim, devemos olhar para as pessoas e vê-las como superiores. Se humilhar é reconhecer que nós não somos melhores que ninguém. Eu já contei isso para você o testemunho e falarei mais uma vez. De uma vez que eu aprendi muito com um pastor, foi no culto de aniversário do pastor. Em algumas igrejas tem costume, né, de ter um culto só para aniversário do pastor.
E é um negócio assim interessante. Você que nunca viu, vou te dar uns detalhes mais ou menos. Todos os departamentos cantam, né? Vamos agora ouvir as crianças. As crianças cantam. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Esqueci de um detalhe importante. Põe uma cadeira aqui na frente, duas na verdade. O pastor senta, do lado dele fica a esposa dele. E o pastor de perninha cruzada, e fica lá, irmão, agora vamos ouvir o conjunto infantil. Alguns vai, paz do Senhor para os irmãos, vamos cantar aqui, sou uma florzinha de Jesus. E no final, então um presente para o pastor. E tal. E assim vai. E eu fui convidado para pregar num culto desse. Num culto desse todo mundo canta, todo mundo fala. Todo mundo, na verdade, quer cantar e todo mundo quer falar. É para o pastor, não é verdade? Então, quando eles vão cantar, eles ficam olhando para o pastor. Não tenha sobre ti. E o pastor fica, é verdade, né? E aquele culto rendendo, demorando, e a minha barriga roncando. A tua barriga não ronca, não? Eu falei, meu Deus, está um negócio sério e tal, vai demorar demais. Acabou, graças a Deus, desculpa a sinceridade, mas o culto, graças a Deus, acabou. Aí então fomos para o galpão do lado, onde tinha uma festa, uma mesa posta, pessoas para servir, tudo de preto e branco, gravatinha. Falei, agora. E onde que eu sentei? Na mesa do pastor. E pensei, agora, vou ser muito bem alimentado, não é verdade? Na mesa do pastor, vai vir o melhor para cá. Sentei-me e fiquei lá aguardando. De repente veio um moço, com uma gravatinha preta, camisinha branca, com uma bandeja de salgadinho. Crente não bebe, mas come, né, irmão? Aí viu aquele salgadinho, chegou, serviu o pastor, falei, sabia que eu estava no lugar certo. Aí o pastor falou assim, não, irmão, aqui não. Primeiro as ovelhas, depois o pastor. Irmãos, devia ter mais de 200 pessoas lá. Minha barriga já estava roncando há muito tempo, mas aquele pastor me ensinou que ali não existe ninguém superior. Somos todos iguais, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por quê, irmãos? Estou falando para a glória de Deus. Porque Deus nos escuta de igual forma. Deus nos atende de igual forma. Deus nos socorre de igual forma. Deus te ama da mesma forma que me ama. Você pode glorificar Deus por isso? Deus te ama. Independente de qualquer coisa. Saiba, nós não somos superiores. Eu não entrei no texto ainda não, mas vou entrar. Temos que também reconhecer que não somos donos da verdade. A pior coisa que tem é falar com alguém que sabe tudo. Pelo menos para mim o é. Fulano e tal, sei. Eu conheci um determinado homem de Deus, que ele ia fazer seus avisos na igreja, ele usava um vocabulário altíssimo, né? Ele falava umas coisas assim maravilhosas para mim, que eu não sabia ali. Ele falava assim, vamos agora, traga sua oferta ao gasofilácio. É uma palavra comum para crente, mas para quem não é, gasofilácio é um instrumento que fica assim na frente, tipo um cofre de madeira, você põe o dízimo lá dentro. E ele só usava essas expressões, levantai-vos, vos digo, era uma coisa assim tremenda. Aí teve um dia que estava no gabinete com ele, e eu inventei uma palavra. Confesso meu pecado, eu inventei uma palavra. E falei assim, pastor, pontinho, pontinho. O senhor sabe o que significa essa palavra? Eu sei, claro que eu sei. Eu falei, gente, ele sabe, eu acabei de inventar. Né? O nível dele está muito superior. E tem pessoas, irmãos, que não conseguem aceitar que não são donos da verdade. Ninguém sabe tudo. Ninguém aprendeu tudo, nós aprendemos com os outros. Então, se humilhar também significa ser donos da verdade. Hoje eu tenho dois inimigos aqui, o tempo e a bateria do iPad, que está acabando. Então, estou correndo aqui para não perder o esboço. Se humilhar também significa que não podemos tudo. Irmãos, essa é a pior parte. Pedir ajuda é muito difícil. É muito difícil. Ajudar, às vezes, é complicado, mas pedir ajuda é muito difícil. Porque pedir ajuda você está dizendo, eu preciso. E ninguém gosta disso. Ninguém gosta de chegar quando recebe uma visita, né, e alguém na visita fala assim, se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Dificilmente alguém abre o coração. Dificilmente alguém fala assim, é verdade, eu estou precisando aqui de 10 reais, que eu não tenho dinheiro para comprar um pão amanhã. Eu preciso comprar aqui um arroz, um feijão. Dificilmente se fala. Por quê? Porque mostrar impotência, demonstrar que não pode, demonstrar que precisa de ajuda, é muito difícil. Se humilhar, irmãos, não é somente pedir ajuda, é permitir ser ajudado. E é difícil nos permitirmos ser ajudados por alguém.
É muito difícil. Como? Intelectualmente, financeiramente e afetivamente. Vamos ao texto agora rapidinho. Jesus está falando aqui sobre os religiosos da sua época. E ele começa dizendo no versículo 2, que os religiosos sentaram-se na cadeira de Moisés. É claro que isso aqui é uma figura de linguagem. Jesus está dizendo que eles se sentem como Moisés. Eles acreditam que são tão importantes como Moisés o era. E ele fala assim, esses homens se sentem tão importantes, vocês podem até guardar o que eles falam, porém, preste bem atenção, não imitem as suas obras, não façam o que eles fazem. Jesus está dizendo que aquele que vive de aparência, ele fala, mas não faz. Ele tem um bom discurso, mas na sua prática ele é muito deficiente. E Jesus continua falando assim, esses religiosos atribulados, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar. Eles mesmos não conseguem mover, mas querem que as pessoas carreguem um fardo que ninguém suporta. E ele fala assim, ó, eles pegam lá, né, usa até uma expressão aqui, os filactérios, né, que eram caixas, e dentro dessas caixas tinham lá manuscritos do Antigo Testamento, e eles botavam assim na sua roupa, botavam aquelas duas caixinhas aqui, e ficavam andando com aquelas caixas no meio da rua, para dizer que a qualquer momento eles podiam pegar aquele manuscrito e ler e expor, em outras palavras, para demonstrar que eles carregavam a palavra de Deus. E Jesus fala que esses homens também tinham o costume de se manifestar na praça. Por quê? Para que todos os vissem, para que todos reconhecessem. Aí então vem a frase que eu uso como título dessa mensagem. Irmãos, é melhor surpreender do que decepcionar. É melhor você surpreender alguém do que você decepcionar alguém. E essas pessoas que querem ser vistas, que querem ser notadas, que querem aparecer, na sua maioria, se não na sua totalidade, são pessoas frágeis na prática daquilo que fazem, mas querem somente aparecer, querem somente... Aí Jesus fala assim, vocês, nós, você Fernando, você Digley, você Renan, todos vocês, saibam de um negócio, jamais aceitem serem chamados de mestres, porque um só é mestre, vocês não. É muito tentador, né, irmãos? Sermos reconhecidos. Aquela música que você canta de forma tão fácil. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que conheçam a ti. Olha lá, vamos lá. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É um olhinho fechado e outro aberto. A minha glória é fazer que conheça a ti. Aplauda, irmãos. Não é para você aplaudir não, é só um exemplo. Aí quando acaba o louvor, irmã Alexandra, a senhora achou do louvor? Ser reconhecido por ninguém. Não, eu não preciso. É muito simples. Existe um lugar em nós que não existe Deus. E esse lugar se chama ego. Eu já falei isso para você. Ego é um lugar sem Deus. Ego é um lugar onde Deus não atua, onde Deus não prevalece. Ego é um lugar que nos mata. E ele fala assim, não, vocês não façam isso não. E o texto nos ensina, irmãos, que nós devemos nos humilhar e entender que estamos sempre na presença de Deus, sempre. E somos sempre observados por Ele. Tudo que fazemos, estamos na presença de Deus. Um determinado moço, alguns anos atrás, me procurou e falou assim, pastor, eu quero lhe falar algo na presença de Deus. E eu falei assim, como você consegue falar alguma coisa sem estar na presença de Deus? Aí ele ficou me olhando assim, não, mas eu quero agora falar, irmãos, Deus é onipresente, Deus te conhece, Deus sabe por que você está trabalhando, Deus sabe por que você está aqui, cuidado com o seu ego. O texto também nos revela que nós não somos dignos e nem precisamos nos exaltar acima de nossos semelhantes. Você já foi abençoado por uma criança? Ou através de uma criança? Já foi? Já? Uma criança. Aí Jesus fala assim, olha, dessas crianças, das tais, é o reino dos céus. Na sua simplicidade. Não devemos acreditar que ninguém pode nos ensinar.
Não devemos chegar na igreja acreditando que Deus não vai usar fulano, não vai usar uma criança. Não, nós não estamos acima dos nossos semelhantes. Esse texto também nos ensina que quando nos exaltamos, estamos insultando a Deus e machucando nossos semelhantes. Quando dizemos assim, eu sou, você está mexendo naquilo que é intocável. E o que é intocável? A glória de Deus. Com ela não se brinca. Quando você fala assim, eu posso, você está ofendendo a Deus e machucando o seu irmão. É muito sério. Se humilhar perante Deus. E agora vem a parte quase que conclusiva dessa rápida mensagem. É reconhecer os nossos pecados. Quem consegue chegar na presença de Deus e ficar de cabeça erguida? Não sei se você já teve experiência de ir no gabinete de uma autoridade. Uma autoridade pública, uma autoridade na sua empresa, uma autoridade. Quando você chega na sala dessa pessoa, você não se sente intimidada? Por causa da autoridade dela. E nós conseguimos, de uma forma errônea, é verdade, entrar na igreja e não reconhecer nossos pecados. Achamos que somos dignos de estar aqui. Achamos que somos merecedores de estar nesse lugar. Achamos que esta casa é o nosso lugar por direito, porque nós merecemos estar. Se humilhar perante Deus é reconhecer os nossos pecados. Como foi ensinada a oração do Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados. Para quem Jesus falou isso? Toda vez que você orar. Quando orares, façam isso. Reconheça os vossos pecados. Se humilhar perante Deus é entender que tudo que fazemos e tudo que somos, fazemos e somos por causa dele. Se humilhar perante Deus é entender que o nosso futuro está nas mãos dele e não na nossa. Nós traçamos projetos, nós traçamos planos, nós fazemos o nosso caminho, e esquecemos às vezes que Deus é quem deve estar no controle da nossa vida. Se humilhar perante Deus, é necessário primeiro reconhecer o nosso pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Devemos também entender que a nossa vida, o nosso futuro está nas mãos dele. Nada foge do controle do nosso Deus. Se humilhar perante o Senhor, significa reconhecer que ele deve ser exaltado, que ele deve ser glorificado, que ele deve ser adorado. E nós, pastor, o que sobra para nós? Eu vou te dar uma ideia. Nada. A Bíblia fala o seguinte, o próprio Deus falando, porque sou eu quem opero o querer, o efetuar e o realizar. O que sobra para a gente? Nada. Por quê? Porque nós somos aqui simplesmente pessoas, seres que temos um objetivo principal de glorificar e exaltar o nosso Deus. Baixa a bola, baixa a sua cabeça, entenda que a necessidade de humilhação não é a necessidade para Deus, mas é nossa. Por isso Jesus fala assim, olha, bem-aventurado aquele, versículo final do texto, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas a quem se humilhar será exaltado. A quem se humilhar? A Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé, por favor. Se humilhar perante o Senhor. Se humilhar perante a Deus. Aquele que se humilhar será exaltado. Você quer a fórmula da exaltação? A humilhação. Você quer saber como ser exaltado por Deus? Se humilhe perante Deus. E como, pastor, eu devo me humilhar? Vou te dar uma frase muito simples, mas difícil. É falar para ele assim, seja feita a tua vontade. É bonito, não é? Mas é difícil demais. Estava essa semana acompanhando uma querida irmã nossa, que a mãe dela teve um problema, um infarto. E conversando com ela,
por telefone. Ela falou assim: eu já orei a Deus e falei para Deus fazer a vontade dele. Essa expressão, ela é muito espiritual, mas ela é muito difícil. Se humilhar perante a Deus é falar isso de verdade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha casa. Seja feita a tua vontade na minha vida profissional. Olha aí como é que o negócio fica estreito. Seja feita a tua vontade na minha saúde. Porque, irmãos, ninguém ora assim, não. Você ora querendo atingir um objetivo, que é a tua cura, que é a minha cura, que é o nosso sucesso. Seja feita a tua vontade. Quem se humilhar será exaltado. Reconheça que Deus é maior que você. Devemos reconhecer que o Senhor é maior do que cada um de nós. Se humilhe perante o Senhor. E eu quero, nesse final dessa mensagem, eu queria convidar você a você falar com o Senhor. Não uma oração formal, desenhada por mim, mas uma oração espontânea. De você falar: Senhor, eu tenho que reconhecer, eu preciso reconhecer que Tu és maior do que eu, que Tu és o Senhor da minha vida. Por que muitas pessoas não entregam sua vida a Jesus? Porque não conseguem se humilhar a Deus. Falar que depende de Jesus, que precisa de Jesus, para muitas pessoas é uma humilhação. Não, eu sou muito novo, tenho uma vida para viver, tenho uns projetos para realizar. Não, nós precisamos de Jesus. O Senhor é tudo que temos. O Senhor é tudo que precisamos. O Senhor é suficiente para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Se humilhe perante o Senhor e Ele vai te exaltar. Faça a sua oração. Eu acabei interrompendo você. Faça a sua oração. Peça ao Senhor agora para fazer você entender a necessidade de reconhecer a sua posição perante o Senhor. Tu és tudo, Senhor, em nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas. Sem Ti nada somos, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Quem somos nós, Senhor, diante da Tua sabedoria, pois Tu és a verdadeira sabedoria? Quem somos nós diante dos Teus desígnios, Senhor? Porque Tu és aquele que conhece o tempo. Jesus nos ajuda. Jesus nos socorre, que possamos compreender a urgência de nos humilharmos perante Ti, Senhor. Quebranta o nosso coração. Tira de nós, ó Deus, toda vaidade, toda soberba, todo orgulho. Tira de nós todo sentimento que não provém de Ti, Senhor. Que possamos diminuir e que o Senhor cresça em nós e através de nós. Porque a Ti tributamos toda a glória, todo louvor e toda adoração. A Ti, Senhor, tributamos toda a honra. Só Tu és digno de ser louvado. Só Tu és digno de ser exaltado em nome de Jesus. Amém. Foi difícil humilhar perante Deus?